Oi, gente. Então, hoje a gente não teve ao vivo, mas como vocês viram na divulgação, ontem foi ao ar o programa, uma participação minha no programa da Rádio Rio de Janeiro. E eu respondi algumas perguntas sobre trauma e queria compartilhar com vocês hoje. Queria dar de presente para vocês esse vídeo, esse compartilhamento. No programa a gente falou bastante sobre o momento atual, né, o que a gente está vivendo e como o trauma impacta e nos impacta. Então, assim, uma das primeiras perguntas foi assim, qual é a reação mais comum quando alguma coisa terrível acontece? E o que é trauma? Então, essa é uma pergunta bem bacana, porque ela abre o leque para eu conversar um pouco com vocês, que a nossa vida, ela é feita de eventos traumáticos. A gente vivencia questões traumáticas todo momento, desde que a gente nasce. Para muitas pessoas, para muitos seres que chegam nesse mundo, chegam de uma forma bem traumática. Mas o parto em si é um evento bem traumático, assim, tanto para a mãe quanto para o bebê também, dependendo das situações. Então, a gente já poderia dizer que o trauma ele faz parte da nossa vivência humana. Agora, a grande questão é por quando a gente traumatiza, quando a gente vivencia questões traumáticas e quando a gente não traumatiza. Essa é a grande diferença, é um ponto fundamental. E se você quer entender direitinho, fica comigo até o final desse vídeo. Mas eu já posso dizer para você que tem uma palavra que permeia muito o trabalho com trauma e que fala sobre esse lugar onde que é determinante se o trauma se instala ou não. Então, uma coisa importante eu te dizer é que o trauma ele não está no evento traumático, ele está no nosso sistema nervoso, né? Então, essa é uma grande verdade que as pessoas onde o trauma se instala no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, está reatuando aquele trauma. Então ele não passou, ele está ali, porque ele não está no evento. Então a gente pode ver, por exemplo, os estudos de trauma eles são muito comuns, por exemplo, em veteranos de guerra, né, que passam por eventos assim realmente muito traumáticos e começam a apresentar sintomas, revivências, memórias, sonhos, insônia e sintomas diversos. Então, a palavrinha básica que faz a diferença entre quando acontece um evento traumático, se a gente traumatiza ou não, é a sensação que a gente tem de amparo ou de desamparo. Na verdade, o trauma ele se instala quando a gente se sente em desamparo. A gente se sente totalmente desamparado naquele momento, naquela situação. Então, pode parecer assim meio esquisito, né? Ah, Júlia, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a sensação de desamparo, ela vem principalmente quando a gente não tem uma confiança no nosso sistema. A gente não tem confiança no ambiente externo, mas também a gente não tem confiança no nosso sistema de defesa daquela situação. Então, essa é a diferença básica que faz muitas pessoas passarem por eventos e se traumatizarem ou não. E aí a gente poderia dizer, por exemplo, poderia hipotetizar pessoas que estão nesse momento vivendo uma sensação aí difícil por conta disso que está sendo difícil para todos nós, um vírus, uma situação econômica, uma situação política, uma situação social. E o que faz aquela pessoa entrar num estado de desespero, começar a desenvolver sintomas traumáticos ou não, é a sensação do quanto ela consegue lidar com as consequências do que está acontecendo, do quanto ela sente, por exemplo, confiança no próprio corpo, confiança na vida, confiança nas situações, se a gente fala sobre contágio, confiança nas próprias habilidades de se reinventar, se a gente fala de situações econômicas, confiança nos relacionamentos, se a gente fala de relacionamentos. Então, a gente já pode perceber que a confiança em si mesmo
é uma ferramenta básica para a gente trabalhar com os traumas generalizados e com as vivências coletivas. Independente do que esteja acontecendo externamente, o seu mundo interno vai ser sempre determinador de como você passa por esse evento. Eu ia falar sobrevive, mas talvez sobrevive não seja uma palavra assim tão precisa, mas como você atravessa essa vivência. Então, uma outra pergunta que foi feita é sobre o quanto o confinamento e o distanciamento está afetando a nossa rotina. Então, a gente poderia dizer que as consequências emocionais da pandemia elas são múltiplas. Mas eu gostaria de destacar em específico os sintomas do confinamento. O nosso corpo ele não consegue entender muito bem por que a gente está aprisionado. Então a gente começa a ter sintomas que a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender. O que isso quer dizer? Eu tô lá, tá tudo bem comigo, eu tô no meu home office, as coisas estão acontecendo, mas ainda assim o meu sistema ele tá tendo uma resposta que não é adequada para essa, vamos dizer assim, paz mental ou para as coisas estarem tudo bem. Porque a gente esquece que a gente tem um background, né? A gente tem um pano de fundo, que são as nossas próprias crenças, que são essa sensação de amparo ou de desamparo, que orientam como é que a gente vai atravessar esse momento. Então, dependendo de como você se estabeleceu enquanto crença, enquanto vivência, isso vai determinar muitas vezes a forma como você vai lidar com o confinamento, como você vai lidar com sintomas de ansiedade, né, que a gente está vivendo muito, uma grande irritabilidade. O nosso sistema ele tá realmente estranhando essa situação que a gente nunca viveu, que é estar aprisionado. Todos nós aqui nunca vivemos essa situação. Já vivemos, por exemplo, precisamos estudar. Quando, por exemplo, eu estudei para o vestibular, eu precisava ficar confinado dentro de casa, né? Então, tenho certeza que vocês aí que passaram por uma situação de estudar para um concurso, né? Ou às vezes até economizar uma grana para comprar um carro, para fazer uma viagem. Então, faz a opção de ficar em casa. Mas esse lugar onde tem um inimigo invisível, você tem que ficar confinado, traz uma memória para o nosso corpo muito ruim. Parece que você tem que ficar se escondendo, né? Parece que o perigo está ali iminente a todo instante. E isso causa, sim, sintomas muito recorrentes. Então, pode ser que você esteja vivendo aí uma grande irritabilidade, pode ser que você esteja começando a apresentar sintomas de estresse e sobrecarga, pode ser que você esteja sendo invadido por sonhos persecutórios, né? Por imagens recorrentes, por atos compulsivos, descrença e desesperança. Tudo isso pode estar acontecendo com você, mesmo que você acredite que o mundo é bom, que Deus é bacana, é um cara legal. Isso pode estar acontecendo como uma consequência, sim, do confinamento, como uma consequência, sim, desse perigo iminente, desse medo do contágio. Muitas pessoas podem estar começando a desenvolver sintomas de hipocondria ou sintomas de toque. Tudo isso tem a ver com esse medo do contágio, medo de que algo aconteça, esse inimigo invisível, né? Então, eu vou falar mais uma pergunta, porque vocês já devem ter ouvido o programa, né? E também aqui o vídeo gravado eu não tenho muito tempo, e nem quero também ficar gastando o tempo de vocês. Mas eu acho que tem uma terceira pergunta que é bem interessante, que fala sobre quais são as nossas
saídas. Como é que a gente pode cuidar das consequências, essas consequências corporais, né? Então, o primeiro tópico que eu ressalto é a importância de você estar praticando um exercício de consciência corporal. Pode ser uma atividade física? Pode. Se você está escolhendo sair, se você tem a possibilidade de estar num ambiente de natureza, sem tanto risco, né? A gente está vivendo aí uma fase onde a gente está sendo convocado a fazer escolhas, e aí cada pessoa está fazendo as escolhas mais coerentes com as suas crenças, né? A gente está falando aí exatamente disso. Mas, assim, o que é importante? É importante que você comece a cultivar uma conversa com o seu corpo, que você comece a dialogar com ele e a entender o que ele está dizendo para você, quais são os sinais. Tem muitas pessoas tendo crise de enxaqueca, tendo insônia, tendo sintomas diversos que nunca tiveram, mas que são um alerta do corpo. São um alerta do corpo para esse cuidado. E o que é esse cuidado? Estamos todos sendo convocados ao nosso autoconhecimento. Então, toda essa movimentação que está acontecendo, ela é sim de uma ordem urgente, ela é sim de uma ordem física, ela é sim de uma ordem econômica, mas por trás disso existe uma grande convocação da gente entender sobre o nosso medo da morte, sobre quando a gente está vivendo a nossa vida, sobre as nossas escolhas, né? Esse lugar onde a gente pode morrer, as pessoas que estão ao nosso redor podem morrer, está nos convocando a esse lugar de reflexão, né? Então, eu imagino, né, eu tenho certeza que se vocês verem, eu venho falando muito sobre a alegria e a ansiedade, o quanto a ansiedade é um sabotador da nossa alegria, e eu entendo que estamos todos sendo convocados a ir atrás da nossa alegria, refletir o que a gente está fazendo com as nossas escolhas. Pode ser, gente, que você esteja aí numa crise de ansiedade, pode ser que você esteja no olho do furacão, pode ser que muitas coisas estejam acontecendo. E eu acho que o mais importante que você precisa entender é que autoconhecimento faz parte da urgência também. Entender onde você está, por que você está fazendo as suas escolhas, também faz parte da rota de saída. Então, eu quero muito com esse vídeo te convocar a fazer movimentos em direção a você entender de verdade, genuinamente, por que você está onde você está, quais são os convites que estão chegando para você, quais são os desafios que estão chegando para você, porque esses desafios, eles não são castigo. Esses desafios, eles são uma ferramenta de autoconhecimento, eles são um convite. Um convite, óbvio, para algo que te desafia. Então, obviamente, isso vai ser difícil, vai exigir de você, mas é um convite. E para cada um, eu percebo que para cada um chega de uma forma. Tem pessoas que chegou de forma mais intensa e agora elas estão aprendendo a conviver. Tem pessoas que demoraram a entender o âmbito e quanto isso atingiria a sua vida, estão sentindo agora. Então, cada pessoa está vivendo isso de uma forma. Eu queria muito que você pudesse pegar essa oportunidade do que você está vivendo, mesmo que seja desafiador, e pudesse colocar a dor um pouquinho distante e olhar para ela, e olhar o aprendizado. E se você não consegue fazer isso sozinho, talvez seja a hora de você buscar uma ajuda, buscar um livro, um curso, uma pessoa da sua rede que você confia de conversar, ou até mesmo um terapeuta, para que você possa aprofundar e compreender. Os budistas já diziam, né? A dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Isso quer dizer que o sofrimento tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com o que a gente constrói ao redor da dor. Então, eu espero que esse vídeo tenha acrescentado e um beijo enorme.